Último grupo de vírus para descrever, ufa, né? Os retrovírus. E a única doença que nos interessa por retrovírus, AIDS, causada lá pelo vírus HIV. AIDS da sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Né? Então, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O nome em português, né? A sigla ficaria SIDA, né? Quando a AIDS chegou no Brasil. O Ministério da Saúde, na época, não quis colocar o nome SIDA para a doença, argumentando que é um apelido de mulheres chamadas de Aparecida, né? Não queria colocar nas mulheres de nome Aparecida o estigma de ter o nome lá da doença, SIDA, né? Então deixaram lá a sigla em inglês, AIDS. E o vírus HIV, sigla também em inglês, para vírus da imunodeficiência em humanos. Aproveito, moçada, para lembrar para vocês que o vírus HIV evolutivamente se origina de um vírus chamado de SIV, vírus da imunodeficiência em símios, em macacos, que através de mutações originou o HIV, síndrome ou vírus da imunodeficiência em humanos, né? Como é que o vírus pulou do macaco para os humanos? Eita, gente, muitas teorias da conspiração, né? Mas, gente, a história oficial é através da ingestão de carne de macaco. Então, em várias regiões da África, a galera tem um hábito de comer carne de macaco. Um belo dia, alguém deve ter comido carne de macaco com SIV, ele vai sofrer mutações e origina o HIV, vírus da imunodeficiência em humanos. Pô, Landinho, o pessoal come macaco, né? Como eu sempre lembro, a gente aqui no Nordeste, que come buchada, panelada, sarrabulho e etc., falar de alguém que come macaco, né, moçada? A gente não pode falar, não, né? Talvez a gente aqui come coisas mais esquisitas do que o pessoal por lá. De qualquer maneira, pessoas, você tem lá que do macaco para os humanos, e aí surge o vírus HIV. HIV, ele é um vírus envelopado. Isso quer dizer que por fora do capsídeo proteico, nós vamos ter um envelope viral. Eu lembro, né, pessoas, que o envelope viral ele tem a mesma estrutura da membrana plasmática, né? Então ele vai ser, né, uma bicamada de fosfolipídios, apresentando lá proteínas em mosaico fluido, ou seja, estrutura da membrana celular. Inclusive isso aqui é derivado da membrana celular da célula hospedeira. A principal das proteínas encontrada no envelope, ela é facilmente visível, ela se projeta bem para fora, é uma proteína chamada de GP120. A GP120 é exatamente a proteína receptora do vírus, exatamente a chave que o HIV usa para poder entrar na célula hospedeira. E, gente, o envelope está por fora, mas por dentro nós vamos ter a cápsula viral, o capsídeo viral. Lembrando que o capsídeo, basicamente constituído de proteínas. No interior do capsídeo do vírus da AIDS, nós vamos ter algumas estruturas. Nós vamos ter, basicamente, duas moléculas de RNA viral idênticas, duas cópias da molécula de RNA, e nós vamos encontrar 3 enzimas que o HIV já anda com essas enzimas. A principal delas é a mais famosa, vai ser a transcriptase reversa, mas o HIV já anda com ele, com 2 outras enzimas necessárias para o ciclo do vírus, chamadas de integrase e chamadas de protease. Então, 3 enzimas fundamentais para o HIV poder funcionar, ele já traz essas enzimas junto com ele, dentro lá do capsídeo viral. Estava comentando que a GP120 ela é a proteína receptora do vírus e ela, moçada, vai se ligar exatamente numa proteína chamada de CD4-CCR5, onde a CD4-CCR5 é exatamente a proteína receptora na célula hospedeira. Essa proteína receptora lá na célula hospedeira somente vai ser hospedeiro do vírus da AIDS a célula que tiver essa proteína CD4-CCR5, como é o caso principalmente dos linfócitos T4,
dos linfócitos T auxiliares, os chefões do sistema imunológico. Alguns anos atrás, a galera descobriu, lá na África, né, um grupo de prostitutas que elas não pegavam AIDS de jeito nenhum. Elas mantinham relações sexuais com homens, sabidamente com HIV, não pegavam nem passavam AIDS. Ora, os cientistas curiosíssimos, o que é que tem de especial lá nessas mulheres? Para elas não pegarem e não passarem HIV, a galera descobre uma mutação. Essa mutação ela se chama Delta CCR5. Delta, né, moçada? É a letra grega para D de dado. Nesse caso, D de dado, D de deleção. Deleção, do inglês delete, apagar. Né? Nesse caso, uma ausência. Uma deleção, do inglês delete, apagar, de receptores CD4-CCR5. Com o resultado, né, moçada? Que essas mulheres que não tinham CD4-CCR5, automaticamente, moçada, elas não têm como HIV entrar nas células delas, elas não pegam, elas não passam AIDS, elas têm resistência ao HIV. Cuidado, cuidado, já acontece essa história 2 vezes. Não quero ninguém falando que elas têm imunidade ao HIV. Imunidade tem a ver com o sistema imune. De novo, eu não pego catapora, porque eu já tive catapora antes. Como eu já tive catapora antes, eu tenho células de memória contra o vírus da catapora. Eu tenho anticorpos contra o vírus da catapora. Se o vírus da catapora entrar em mim, meu sistema imunológico mete a porrada no vírus da catapora, e com isso eu não pego catapora de novo. Eu estou imune. Isso aqui não é imunidade, isso aqui é resistência. Não tem a ver com o sistema imune. Tem a ver com o fato de que não existe o receptor para o vírus da AIDS. O HIV não entra, então essas pessoas não pegam e não passam AIDS. Isso foi primeiramente descoberto nesse grupo lá de prostitutas na África, e depois a galera descobriu que algo em torno de 10% da população europeia também tem essa mutação. Massa, né, gente? A galera que é resistente ao HIV. Por que é tão comum lá na Europa, 10% é um bocado de gente? Né? Porque esse mesmo receptor, CD4-CCR5, e claro que essa história que eu vou contar agora é curiosidade, ela também é utilizado pela bactéria da peste negra, pela bactéria da peste bubônica. Isso quer dizer que naquela epidemia de peste bubônica lá do século XIV, que morreu mó galera quase que ao fim do mundo, quem sobrevive à epidemia de peste negra? Talvez, moçada, fossem pessoas naturalmente resistentes contra a bactéria da peste negra, porque não tinham esse receptor. Ou seja, seleção natural, né? Bactéria da peste bubônica eliminou a galera que tinha um receptor, sobreviveu a galera que não tem um receptor, talvez até hoje, né? A galera que não tem um receptor, né, para o HIV, que não tem receptor para a bactéria da peste bubônica, talvez sejam os descendentes dos sobreviventes da epidemia de peste bubônica lá da Europa no século XIV. Né? Lá no século XIV, essa mutação protegeu contra a peste negra e hoje em dia ela está protegendo contra a AIDS. Ou seja, a pessoa, né, antigamente não pegou peste bubônica por causa dessa mutação, hoje em dia não pega AIDS. É o mesmo receptor que o HIV usa e a bactéria da peste negra, da peste bubônica, usa também. A história dessa mutação Delta CCR5 acabou originando uma das histórias mais famosas da AIDS em relação à medicina. Um episódio lá do paciente de Berlim, uma cura para a AIDS, que isso aí, moçada, aconteceu uma vez, aconteceu recentemente em Londres, uma outra cura semelhante a essa aí, né? Mas não teria como ser replicado provavelmente em todo o mundo. Né? Isso aqui aconteceu em 2006, um cidadão lá na Alemanha, que ele tinha o HIV, ele tinha AIDS e ele desenvolveu leucemia. Ah, filho de rapariga azarado, o cara tinha AIDS e ainda desenvolve leucemia, por esse azar se mostrou uma sorte muito grande. Porque quando ele foi de repente lá tratar a leucemia, como é, moçada, que você vai tratar a leucemia mesmo? Aquele lance, né? Você vai fazer no primeiro momento quimioterapia para poder matar o câncer e de brinde mata a medula óssea. Daí você vai precisar de uma medula óssea nova, né? Você vai precisar de um transplante de medula óssea. Pois, gente, os médicos desse cara lá na Alemanha conseguiram encontrar para ele um doador de medula óssea que era Delta CCR5, que não tinha receptor para HIV. Aí, para tratar a leucemia dele,
A galera fez lá quimioterapia, eliminou o câncer, destruiu a medula óssea dele. E quando ele recebe a medula óssea nova, delta CCR5, fabrica leucócitos sem receptor para HIV, fabrica linfócitos T4 sem receptor para HIV, o HIV não tem mais como infectar ele e o cara é curado do HIV. Primeira cura registrada contra a AIDS, na história da medicina. Mas recentemente pegaram um paciente lá na Inglaterra, paciente em Londres, e fizeram o mesmo esquema com ele. Ô Landinha, por que não faz isso em todo mundo? Gente, por que não faz isso em todo mundo? Porque transplante de medula óssea também não é, moçada, um procedimento fácil desse jeito, não. Não é cortar os cabelos, não. Não é cortar as unhas, não. É um procedimento que envolve os seus riscos. Não, porque primeiro eu tenho que fazer quimioterapia para poder destruir a medula óssea do indivíduo. Destruir, moçada, lá, a medula óssea é arriscado, né? Porque o cidadão ele vai ter uma série de problemas, especialmente imunológicos, porque não vai ter mais a produção de leucócitos temporariamente. E encontrar um doador de medula óssea às vezes já é difícil. Encontrar um doador de medula óssea compatível com um cara que ainda seja delta CCR5 é muitíssimo difícil. Né? Esse cara aqui, gente, foi um abençoado, né? Um sortudo de não apenas terem conseguido um doador de medula óssea, como conseguirem um doador de medula óssea delta CCR5. Então não teria como você replicar, né, isso aí facilmente. Além do que, claro, tudo isso é caríssimo, né? Você rastrear um doador compatível com aquela mutação, etc e tal, nada muito fácil. Entretanto, né, já aconteceu, né? A galera que é naturalmente resistente já não vai se preocupar lá com HIV, né? Essas pessoas, né, sortudas, que se livraram do HIV por transplante de medula óssea de doadores com essa mutação, não teria como replicar, infelizmente, em larga escala. Estava comentando que o HIV, então, vai ter o linfócito T4 como sendo, moçada, lá, principal alvo dele, né? Principal célula-alvo dele. E como é que funciona o ciclo do HIV? O HIV, né, moçada? Vai ser um retrovírus. Uma vez que o RNA viral entra na célula hospedeira, no primeiro momento, a gente vai pegar uma enzima chamada de transcriptase reversa e usa essa enzima para produzir DNA. Pô, eu sei que eu vou repetir, mas não é correto dizer que a transcriptase reversa transforma RNA em DNA. Ela não transforma porra nenhuma em porra nenhuma. Ela usa o RNA como molde para fabricar o DNA. Já falei sobre isso algumas vezes. Era uma vez o RNA viral e ele tem uma certa sequência. Transcriptase no primeiro momento fabrica uma cópia em DNA, adenina pareia com timina, citosina com guanina, uracila com adenina, guanina com citosina. Transcriptase reversa, então, se desliga desse RNA. Esse RNA, então, ele acaba se perdendo. E você agora usa esse DNA como molde para fazer outro DNA. Timina com adenina, guanina com citosina, adenina com timina, citosina com guanina. E o resultado, acabei de produzir um DNA a partir de um RNA. Então, duas etapas. O DNA é produzido primeiro, a partir do RNA, e depois o outro DNA é produzido a partir do DNA. E agora eu tenho o DNA viral em dupla hélice. Através de uma enzima chamada de integrase, o DNA viral, ele é então integrado, ele é adicionado ao DNA hospedeiro, na forma de provírus. E eu lembro que o provírus, ele é inativo. Gente, nesse período em que o provírus está lá inativo, a pessoa não tem AIDS, tá? No período de incubação, a pessoa não tem os sintomas de AIDS. Ela é portadora do HIV, ela é soropositiva para o HIV, se eu fizer um exame, vai acusar positivo, mas enquanto ela está com HIV inativo, como o provírus, ela não desenvolve sintoma nenhum, porque ela não tem AIDS, né? Ter o vírus é diferente de ter a doença, né? Então, por exemplo, eu já peguei catapora, o vírus da catapora nunca vai sair de mim. Então eu sou portador do vírus da catapora, mas eu não tenho a doença, eu não estou com catapora agora. Então ter o vírus é diferente de ter a doença. Inclusive, né, quando a AIDS surgiu, o período de incubação era muito curto. Então a AIDS ela era muito violenta. O cara pegava a AIDS, período de incubação, período em que fica como provírus inativo era curtinho, logo desenvolvia os sintomas, 6 meses o cara estava morrendo. Entretanto, esses vírus muito violentos são vítimas do próprio sucesso, né? Se o vírus ele mata a pessoa muito rápido, 6 meses,
ele mata antes de dar tempo do vírus passar para outro hospedeiro. Então aconteceu uma seleção natural, onde esses vírus muito violentos, que matam muito rápido, eles matam tão rápido o hospedeiro, que eles não têm como passar para outros hospedeiros e acabam morrendo junto com o hospedeiro. Esses vírus mais violentos foram eliminados e sobraram os vírus mais tranquilos, que demoram mais tempo para matar o hospedeiro. Quanto mais tempo demora para o vírus matar o hospedeiro, mais tempo o vírus tem para se alastrar para outros hospedeiros. Então a seleção natural favorece vírus mais tranquilos, de evolução mais lenta. Tanto é que pessoas que têm o HIV hoje em dia, mesmo sem tratamento nenhum, às vezes passam, gente, anos e anos, décadas com HIV como provírus, com HIV inativo. Tem o vírus, mas não tem a doença, não tem os sintomas, entretanto, cuidado, pode transmitir. Então, o cara que tem um vírus inativo, que está no período de incubação, que ele está assintomático, que ele não tem AIDS, que ele não tem a doença, mas ele tem um vírus, ele pode transmitir. Bom, o que acontece é que nós não entendemos muito bem por quê. Um belo dia, o DNA viral, ele resolve ficar ativo. Uma vez que o DNA viral, ele fica ativo, ele é transcrito. Para isso ele usa as próprias enzimas da célula hospedeira e fabrica RNA viral. Sendo moçada que esse RNA viral terá dois possíveis destinos. Parte desse RNA viral, ele é novo RNA viral, exatamente para poder fazer novos vírus da AIDS. Parte, moçada, desse RNA viral, nesse caso, gente, ele vai ser traduzido para originar proteínas virais. Daí eu vou pegar, né, gente, o novo RNA viral mais as proteínas virais traduzidas a partir do RNA viral, e com isso eu vou fabricar novos vírus. Tá lá o vírus se reproduzindo. Um detalhe importante, né? Quando você pega, por exemplo, pessoas, esse RNA viral, tá lá, moçada, o DNA do vírus, tá? Era uma vez o DNA viral. Esse DNA viral, tá aqui, ele apresenta vários genes. Vou chamar aqui gene X, gene Y, gene Z, tradução, não me interessa o nome desses genes. E quando o DNA viral, ele é transcrito em RNA mensageiro viral, ele é transcrito em RNA mensageiro viral, acontece um negócio esquisito, tá? Você transcreve todos os genes numa mesma molécula de RNA. Essa mesma molécula de RNA, ela tem informação do gene X, do gene Y e do gene Z, aqui nesse caso. Daí eu vou dizer que esse RNA mensageiro viral, ele é policistrônico. Eita caralho! Eu sei que o nome é feio pra caramba, mas, por exemplo, em mim, por exemplo, o DNA humano. Era uma vez o DNA humano. Ele tem vários genes. Tá lá o gene A, tá lá, moçada, o gene B. Quando eu transcrevo, cada gene é transcrito num RNA diferente. Então, o gene A é transcrito no RNA mensageiro A. O gene B, ele é transcrito no RNA mensageiro B. Ou seja, em humanos, eu vou dizer que os RNAs mensageiros, eles são monocistrônicos. Cistron é um nome fresco para gene. Mono quer dizer um. Por que que em nós humanos, o RNA mensageiro, ele é monocistrônico? Porque cada RNA mensageiro vem apenas de um gene. Mono, um, cistron, gene. Cada RNA mensageiro que você fabrica, ele vem de apenas um gene. Mono 1, cistron, gene. Aliás, em eucariontes, de maneira geral, em células eucarióticas, o RNA mensageiro, ele é monocistrônico. Cada RNA mensageiro é de apenas um gene. Cada RNA mensageiro é de apenas um gene. Mono 1, cistron, gene. Nos procariontes, entretanto, e no HIV, procariontes, bactérias, né? E no HIV, o RNA mensageiro, ele é policistrônico. Poli, vários, cistron, genes. Quer dizer que ele codifica poli, vários, cistron,
genes de uma lapada só. Enquanto na gente o RNA mensageiro A é só do gene A, o RNA mensageiro B é só do gene B, no vírus da AIDS, o mesmo RNA mensageiro traz a informação do gene X, Y e Z. E como é que você lida com isso? Com esse RNA mensageiro, ele ser policistrônico aí na parada. Como é que a gente lida com isso? O RNA mensageiro viral, então, ele é traduzido. Ele é traduzido, a princípio, num grande peptídeo viral, que tem uma sequência de aminoácidos, que é a sequência de aminoácidos codificada pelo gene X, a sequência de aminoácidos codificada pelo gene Y e a sequência de aminoácidos codificada pelo gene Z. É como se você produzisse todas as proteínas pregadas num único peptídeo viral. Entretanto, o vírus da AIDS, ele não quer esse peptídeo, ele quer as proteínas isoladas. Sei lá, a proteína X da cápsula viral, a proteína Y do envelope, a proteína Z, as enzimas e tal. Ele não quer tudo pregado, ele quer separado. Daí, você tem no vírus da AIDS uma enzima chamada protease, onde a enzima protease, ela vai quebrar o peptídeo viral nas várias proteínas virais individuais que o HIV precisa para se reproduzir. Em outras palavras, a enzimazinha protease, ela corta bem aqui, e no que ela corta, ela separa a proteína só X. Ela corta, separa a proteína só Y. Ela corta, separa a proteína só Z. De maneira, pessoas, nesse caso, que a gente vai acabar, nessa situação, isolando as várias proteínas virais. Então isso aqui é como o vírus funciona. Você vai pegar essas várias proteínas, o novo RNA viral produzido e o vírus se reproduz.